O gelo primeiro derrete e depois a água resultante do gelo vai esquentar até 50. Certo? Na liga, o que o exercício está querendo, está perguntando inclusive é o calor sensível da liga, esse Czinho aqui que eu não tenho. São 100 gramas de liga metálica. A 100 graus, e se a temperatura de equilíbrio é 50, vai diminuir 50 na temperatura da liga, ó, menos 50. Capacidade térmica do calorímetro é 4, e detalhe, o calorímetro estava em equilíbrio com o gelo no começo, então o calorímetro também estava a 0 grau. Então, se o equilíbrio foi a 50, a temperatura do equilíbrio do calorímetro vai de 0 a 50. 10 gramas de gelo, que precisou derreter, né, latente igual a 80. Esses 10 gramas de gelo se transformaram em água, calor sensível 1, e variaram sua temperatura de 0 a 50. Então, assim, depois que você passa essa fase de ver quais são os corpos envolvidos, se tem mudança de estado, se não tem, qual que é a fase que você vai levar em consideração, se está pronto para mudar, fica tranquilo assim de você montar uma equação só, olha só. Menos 5.000, aqui dá 200, aqui dá 800, aqui dá 500. Se a gente juntar tudo e jogar para o outro lado, fica 5.000 igual a 1.500, passei dividindo 0,3, a resposta é a letra A. Bom, dá uma olhada no número 4. Podemos estimar quanto é o dano de uma queimadura por vapor da seguinte maneira. Considere que 0,60 gramas de vapor condense sobre a pele de uma pessoa. Para condensar sobre a pele de uma pessoa, esse vapor vai tocar a pele da pessoa e passar energia para a pele dessa pessoa. Suponha que todo o calor latente é absorvido por uma massa de 5 gramas de pele. Considere que o calor específico sensível da pele é igual ao da água, igual a 1. Considere o calor latente específico de vaporização da água, ele pôs ali 1.000 sobre 3, para a gente usar, ou 333 calorias por grama. Calcule o aumento de temperatura da pele devido à absorção do calor. O que o exercício quer para a gente? Ó? O vapor vai perder calor. Quanto de calor que o vapor perde? É a massa vezes o calor latente para fazer essa mudança. Eu preferi usar em fração aqui, que foi mais interessante. O exercício pediu para a gente imaginar 0,60 gramas de vapor, pouquinho vapor, sofrendo essa transformação. Dá um total de energia de 200 calorias para fazer essa transformação. Tenta me responder, essas 200 calorias vão para onde, de acordo com o enunciado do exercício? Para aquela quantidade de 5 gramas de pele, né? E aí esses 5 gramas de pele vão sofrer mudança de temperatura, aí é quimicão, ó. São 200 calorias vindas do vapor, 5 gramas de pele, calor sensível 1. Você passa para o outro lado, olha só, uma variação de temperatura de 40 graus. A resposta é a letra C. O exercício número 5 é um exercício teórico, né, caiu no Enem. Ele fala basicamente do efeito da mudança de pressão sobre os pontos de fusão e ebulição. Ele fala sobre pressão normal, a água entra em ebulição a 100 graus. Tendo por base essa informação, o garoto residente em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência. O menino mora no litoral, então ele está no nível do mar, né? Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão da sua casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção desprovida de agulha. Conheço essa questão. Ele, na verdade, ele vai puxar um pouco daquela água que quase entrou, que começou a entrar em ebulição, ele vai puxar para dentro de uma seringa, imagina isso. E aí ele espera um pouquinho essa água esfriar. Depois, com a ponta da seringa tampada, ele puxa o êmbolo, diminuindo a pressão lá dentro. E aí ele verifica que a água volta a ferver, cara. Sem calor, a água volta a ferver, por quê? Porque a água atingiu uma temperatura e quando você coloca ela dentro do êmbolo da seringa e puxa o êmbolo da seringa, diminuindo a pressão lá dentro, diminuindo a pressão, você também diminui o ponto de ebulição. E aí, naquela temperatura, o sistema aceita como ebulição, aí ela volta a ferver. Por isso que a resposta é a letra D. Está dizendo que, nesse caso, o deslocamento do êmbolo proporciona uma queda de pressão no interior da seringa, que diminui o ponto de ebulição da água. Diminui o ponto de ebulição da água ao ponto de que aquela temperatura que ele está
vai causar uma nova fervura. A resposta é a letra D. Bom, galera, e para finalizar, o exercício número 6 está dizendo que num dia em que a temperatura ambiente era 37 graus, uma pessoa com essa mesma temperatura corporal repousa à sombra. Para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através da evaporação do suor. Na verdade, libera calor pelo seguinte, o suor é basicamente água, a água do suor precisa evaporar e aí rouba a energia do nosso próprio corpo, mantendo a nossa temperatura. Considere que a potência necessária para manter seu metabolismo é de 120 watts. 120 watts, o mesmo que 120 joules por segundo. Nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo suor. Quer dizer, 20% disso aqui tudo vai ser absorvido pelo suor para poder vaporizar a água, cujo calor de vaporização é igual ao da água, 540, e utiliza uma caloria igual a 4 joules. Após 2 horas nessa situação, que quantidade de água essa pessoa deve ingerir para repor a perda dela pela transpiração? Ótimo exercício, porque a gente vai usar essa taxa aqui de 120 joules por segundo para descobrir o seguinte. Em 2 horas são 7.200 segundos. Se são 120 joules em 1 segundo, né, que é a potência de 120 watts, qual que vai ser a quantidade de energia em joule para 7.200 segundos, ou seja, 2 horas? Multiplicando cruzado aqui, eu vou acabar descobrindo que são 864 mil joules de energia nessas 2 horas. Só que, vamos lembrar do enunciado, nem toda essa energia dos 120 joules em cada segundo, nem tudo isso vai para o suor, só 20%. E aí eu multipliquei por 0,2 para calcular 20% desse total de energia, deu 172.800 joules de energia. Aí qual que foi o lance da gente poder fazer a finalização? A água vai acabar pegando essa energia, né, na forma de calor latente, e 172.800 é igual a massa vezes calor latente. Aí o calor latente, pessoal, eu tenho que abrir um parêntese aqui, porque na verdade isso aqui está errado, isso aqui não é calor sensível não, é calor latente, vamos corrigir isso aí. Bom, obviamente, se o vapor vai usar, se o suor vai usar essa energia aqui para poder se transformar em vapor, é calor latente. Outro detalhe, o calor latente aí está escrito 540 calorias por grama. Como essa energia aqui está em joule, eu precisei transformar os 500 calorias em joule. E basta multiplicar por 4 para fazer isso, porque uma caloria tem 4 joules. Aí ficou perfeito. Os 20% de toda a potência dissipada, a massa de suor que vai, de água praticamente, né, que vai ser vaporizada, e o calor de vaporização em joule passou dividindo, deu 80 gramas. Bom, era isso que eu queria mostrar do módulo 12. Espero que o entendimento tenha chegado até vocês. Até a próxima.